Que o seu dia e a sua semana sejam abençoados. Boas-vindas ao nosso encontro de hoje. Olá a todos! Hoje a gente mergulha no capítulo 4 da carta de Paulo aos Efésios. E para nos guiar, estamos usando os comentários e as notas das Bíblias de Estudo Roma e também da Nova Almeida atualizada. Duas fontes excelentes. Exato. E o nosso objetivo aqui é bem claro. Tentar decifrar o que Paulo quis dizer com viver de maneira digna da vocação. É quase como se ele nos desse uma planta, sabe? Uma planta de uma construção, isso. Perfeito. Primeiro a fundação, que é a unidade, depois as ferramentas, que são os dons, e por fim, como é a vida dentro dessa casa, que é a nossa transformação diária. E essa imagem da construção é perfeita, porque é fundamental a gente lembrar o contexto, né? Paulo não está escrevendo de um lugar confortável. Ele está preso. Ótimo. Agora vamos ver como viver à altura. Ele sai da teoria e vai direto para a prática, para a nossa vida. Certo, então vamos começar por essa fundação. Logo no primeiro versículo, o tom já é muito pessoal. Ele diz: rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor. A palavra rogo é muito forte, né? Muito. Não é um comando frio. E ele continua: que andeis de modo digno da vocação. E já nos dá a lista: humildade, mansidão, longanimidade, que é um jeito bonito de falar paciência, né? Sim. E suportar uns aos outros em amor. Olha, só essa lista já é um desafio para a vida inteira. Sem dúvida. E o que conecta tudo isso no versículo 3 é fascinante. Ele fala: esforçando-vos por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Preservar. Exato. As nossas fontes destacam algo que muda tudo. Paulo não diz criem a unidade. Ele diz para preservar, para guardar. Ou seja, é uma realidade que o Espírito Santo já criou. O nosso trabalho não é fabricar algo do zero, mas proteger um tesouro que já recebemos. Entendi. Então aquelas virtudes, humildade, mansidão... Elas são as condições essenciais. É a manutenção preventiva para que essa unidade não se quebre. E a paz é o que amarra tudo junto, o que mantém a estrutura firme. Faz tudo sentido. A gente não constrói, a gente protege. E para não deixar nenhuma dúvida, ele desdobra isso numa declaração que parece até um poema. Os famosos 7 uns. Exatamente. Um só corpo, um só espírito, uma só esperança, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos. Parece a certidão de nascimento da fé cristã. É a declaração de identidade. E um ponto que as notas de estudo aprofundam é como a Trindade é o coração pulsante disso tudo. É verdade. Note a estrutura. Ele menciona o Espírito, depois o Senhor, que é Jesus, e por fim, Deus Pai. A unidade da igreja, então, não é um projeto de recursos humanos, sabe? Para melhorar o ambiente de trabalho. Isso. Ela é um reflexo direto da natureza do Deus que a gente serve. Viver em unidade é, na prática, espelhar o caráter do Deus triuno para o mundo. É uma responsabilidade imensa. Ok, se essa é a fundação, vamos para as ferramentas. E aqui a coisa fica muito interessante. No versículo 8, Paulo cita o Salmo 68 de um jeito que sempre me deixou um pouco confuso. Sei qual é. Ele diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Mas o Salmo original fala de um rei vitorioso que recebe presentes, que recebe tributos. Exato. E Paulo inverte a lógica. Ele diz que Cristo deu dons. Por que essa mudança? Parece até que ele está alterando o texto. Essa sua percepção é o ponto-chave. É uma jogada de mestre de Paulo. As fontes explicam que ele está fazendo uma releitura cristocêntrica do Salmo. O que seria isso? A imagem original é de um rei conquistador que sobe ao palácio num desfile triunfal, certo? Exibindo os prisioneiros, recebendo os despojos da guerra. Certo. Paulo olha para essa cena e vê a imagem perfeita da ressurreição e a ascensão de Cristo. Jesus é o rei vitorioso que derrotou o pecado, a morte, mas, no seu triunfo, ele inverte a direção dos presentes. Em vez de receber tributos para si,
Ele distribui os tesouros da sua vitória para o seu povo, a igreja. São os dons espirituais. Ele nos faz participantes da conquista dele. Uau, isso muda tudo. Quer dizer que não são dons aleatórios. Não. São os despojos da vitória de Cristo. E a lista que ele dá no versículo 11 é bem específica. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Sempre tem muita discussão sobre essa lista, não é? Sempre. Apóstolos e profetas parecem algo mais do início da igreja. Como a gente entende isso hoje? É um ponto importante. As notas ajudam a gente a entender as funções. Apóstolos e profetas são considerados dons fundamentais, ou seja, eles estabeleceram o alicerce. O ensino que temos no Novo Testamento. Exatamente. Já os outros dons, evangelistas, pastores, mestres, são dons contínuos, que seguem construindo sobre esse alicerce. Mas o ponto principal, e Paulo deixa isso claríssimo no versículo 12, não é o status, mas o propósito. Que é o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Isso. Então, os líderes não são a atração principal. Eles são tipo os treinadores que equipam o time todo. Exatamente essa a analogia. A ideia não é criar uma classe de supercrentes que fazem tudo enquanto o resto assiste da arquibancada, sabe? Sei bem. A função desses líderes é capacitar cada membro para que todos possam servir, usar seus dons, e assim o corpo inteiro de Cristo se fortalece e cresce. É um modelo de capacitação. Ok, então temos a fundação da unidade e as ferramentas dos dons. Mas qual é o objetivo final? Para onde esse treinamento todo está nos levando? Para a maturidade, Paulo descreve essa meta de forma muito elevada, né? Chegar à unidade da fé, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. É um alvo altíssimo. Sim, mas é o destino. E ele contrasta isso com a imagem oposta, no versículo 14. Não sermos mais meninos, agitados de um lado para outro, por todo o vento de doutrina. Uma criança instável, né? Exato, crédula, facilmente enganada. A maturidade cristã traz discernimento, estabilidade, a capacidade de não ser seduzido por qualquer nova moda teológica que aparece. E a fórmula para esse crescimento parece estar no versículo 15. Seguindo a verdade em amor. Que conceito poderoso. Poderosíssimo. Não é só a verdade fria e dura, que pode até machucar, e nem só o amor sem verdade, que pode ser conivente. É essa combinação. Na prática, é muito difícil equilibrar isso. É a tensão mais produtiva da vida cristã. E a metáfora do corpo que Paulo usa aqui é a melhor explicação. Ele diz que, ao praticarmos essa verdade em amor, nós crescemos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. A igreja como um organismo vivo. Isso. Cristo é a cabeça, o centro de comando. Cada um de nós é um membro, uma junta. O corpo só cresce de forma saudável quando cada parte está conectada à cabeça e cooperando com as outras. E essa comunicação de verdade em amor é o sistema circulatório que leva os nutrientes para todo o corpo. Certo, a imagem está clara. Fundação, ferramentas, objetivo. Então, como é a vida dentro dessa casa? Depois de tudo isso, Paulo muda o tom e fica extremamente prático. Bem prático. Ele começa descrevendo a vida velha. E o retrato que ele pinta nos versículos 17 a 19 é bem pesado. Mente vazia, entendimento às escuras, coração endurecido. Toda essa seção está nos versículos 22 a 24. A ideia é se despir do velho homem e se revestir do novo homem. A metáfora de trocar de roupa. Exato. Nossas fontes destacam isso. Imagine chegar em casa depois de um dia de trabalho pesado, sujo, tirar aquela roupa e vestir uma roupa limpa depois de um banho. É essa a sensação. É uma imagem muito forte. E não é só uma mudança externa. Paulo diz que essa troca envolve uma renovação da mente, para que essa nova pessoa seja criada segundo Deus em justiça e retidão. E essa roupa nova se manifesta em atitudes muito concretas, não é? Ele dá uma lista, tipo, instruções de uso. Sim. No versículo 25, deixem a mentira e falem a verdade. Depois, nos versículos 26 e 27, a parte da raiva, que sempre me pega. Se ficarem irados, não pequem. Não deixem que o sol se ponha sobre a ira de vocês.
nem deem lugar ao diabo. E esse é um conselho de uma sabedoria psicológica e espiritual imensa. Total. A instrução não é não sinta raiva. A raiva é uma emoção. O comando é sobre o que fazer com ela. Não pequem com a sua raiva. E o prazo é curto. Não deixem o sol se pôr. Não é só uma frase poética. De jeito nenhum. Deixar a raiva passar a noite é como deixar comida fora da geladeira. Ela azeda, vira ressentimento, amargura. E Paulo é explícito sobre o perigo. Isso é dar lugar ao diabo. É abrir uma brecha, uma porta para uma influência destrutiva se instalar. E hoje em dia, com a vida corrida, com a comunicação por texto que permite que a gente ignore o outro por horas, resolver antes do sol se pôr ficou ainda mais difícil. Exige uma intencionalidade enorme. Exige parar e ter a humildade de resolver o conflito. Com certeza. E a lista continua. Sim, no versículo 28, a transformação é radical. Quem roubava não só para de roubar, mas começa a trabalhar honestamente para poder repartir com quem tem necessidade. A mão que antes tirava, agora aprende a dar. É uma inversão completa de valores. E tem a questão das palavras no versículo 29. Não saia da boca de vocês nenhuma palavra torpe. Essa palavra torpe é forte. Soa como algo podre, estragado. É exatamente essa a ideia. A palavra grega original remete a algo podre, como uma fruta que estragou. Paulo está dizendo que nossas palavras não devem ser inúteis ou destrutivas. Pelo contrário. Devem edificar. Isso. Só que for boa para edificação, conforme a necessidade e, assim, transmita graças que ouvem. Pense nisso. Cada conversa é uma oportunidade de ser um canal da graça de Deus para alguém. Nossas palavras podem construir ou demolir. Uau! A escolha é nossa. E todo esse segmento termina num resumo fantástico nos versículos 31 e 32. Ele diz para jogar fora todo o lixo emocional, toda a amargura, cólera, ira, gritaria. E no lugar disso, ele coloca o antídoto. O antídoto, boa palavra. Sejam bondosos e compassivos uns com os outros, perdoando uns aos outros. É o contraste final, a foto do antes e do depois. E a chave de tudo, o motor que faz essa transformação acontecer está na última frase. Assim como Deus em Cristo também perdoou vocês. Isso é fundamental. A nossa capacidade de ser bondoso, de perdoar, não vem de uma força de vontade sobre-humana. Ela é uma resposta. É o reflexo da nossa experiência de termos sido perdoados. Porque recebemos um perdão imerecido, somos capacitados a estender esse mesmo perdão. É o ponto de partida. Uma das notas de estudo até sugere um possível trocadilho no grego. A palavra para bondosos é chrestos, que soa muito parecido com Christus, Cristo. Ser bondoso é, literalmente, ser parecido com Cristo. Que jornada incrível por este capítulo. Começamos com a fundação da nossa unidade, ancorada em Deus. Vimos como Cristo, o Rei vitorioso, distribui ferramentas, os dons, não para nossa glória, mas para construirmos uns aos outros até a maturidade. Exato. E no fim, entendemos como essa fé se traduz numa reforma completa da casa, uma transformação prática em como a gente lida com a raiva, o trabalho, as palavras e, acima de tudo, os relacionamentos. E talvez a reflexão final venha dessa metáfora tão forte que Paulo usou. Ele fala em despir-se da vida antiga e vestir-se da nova. É uma ação diária, consciente. Então a pergunta que fica para quem nos ouve é: se cada um tivesse que escolher hoje uma peça de roupa da vida antiga para deixar no cesto, de uma vez por todas, talvez a amargura, a palavra que fere. O rancor guardado. Isso. E uma peça da vida nova para vestir com mais intenção. A bondade, a palavra que edifica, o perdão rápido. Quais seriam essas peças? É um convite a pensar em como a nossa fé se torna visível no dia a dia. Deus abençoe todos os ouvintes.